Para calcularmos o valor numérico de uma expressão algébrica, no caso essa expressão a mais b sobre a vezes b, precisamos de valores para as variáveis. Por que variáveis? Porque esse valor de a, 2/6, é o que nós vamos utilizar para esse exemplo. Porém, qualquer outro valor que você colocasse, seja para o a, seja para a variável b, você teria um valor numérico diferente. Por isso que elas são variáveis, não tem um valor que possamos falar assim, esse é o valor correto. Não, são valores, essa letra ela compõe ali a nossa expressão algébrica que pode ter infinitos valores numéricos. Então, 2/6 para o A e 2/5 para B. Substituindo isso na nossa expressão algébrica, teremos 2/6 mais 2/5 dividido, lembra, fração ali dividido por 2/6 mais 2/5 vezes 2/5. Então, automaticamente, quando você se depara nessa situação, ele meio que faz com que vocês tenham que revisar, relembrar algumas operações com frações. Nesse caso, vamos pensar na adição de fração. A adição de fração, para ela ser feita, precisamos que as duas frações tenham a mesma base. Por que a base é o mesmo denominador, turma, melhor dizendo? Para que elas têm que ter o mesmo denominador, tem que ter o mesmo número de baixo? Vou dar uma situação hipotética, como se duas pessoas pegassem uma pizza do mesmo tamanho, uma cortasse ela em 4 pedaços, a outra cortou ela em 10 pedaços. Nós sabemos que quem cortou em 10 pedaços vai ter um pedaço menor. E aí comparar, se eu comi um pedaço, você também comeu um pedaço. Não ia ser válido, porque a gente sabia que esses pedaços iam ser diferentes. Então, quando a gente calcula o MMC entre os 6 e os 5, é porque nós queremos igualar, nós queremos um valor, um múltiplo comum a esses dois números. Então, caso você não lembre o cálculo, você pode pensar da seguinte forma: 6, conta de 6 em 6, 6, 12, 18, 24, 30. 30 é um múltiplo de 6. E aí você contando 5, 10, 15, 20, 25, 30. 30 também é um múltiplo de 5. E aí, olhando essa sequência de números, dá para ver que ele é o mínimo. Então, ou seja, ele é o mínimo múltiplo comum aos 6 e aos 5. Pegando 30 como sendo o mínimo múltiplo comum, você pensa da seguinte forma, pessoal. Quando eu tenho 6 para chegar até o 30, eu multiplico por 5. 6 vezes 5, 30. Então, aqui em cima, que era 2, eu tenho que multiplicar por 5 também. Então, 2 vezes 5, 10. 5 para chegar até o 30, eu multiplico por 6. Então, o 2 aqui, eu tenho que multiplicar ele também por 6 para que eu tenha uma fração equivalente. Posso fazer direto? Eu posso pensar em duas frações equivalentes? Pode, não tem problema algum. É só uma revisão mesmo. Depois que nós temos denominadores comuns, eu posso fazer a soma. Conservo o denominador e somo o numerador. 10 mais 12, 22. Beleza. Essa parte da adição, caso vocês não tenham entendido, é só deixar lá no comentário que eu reforço para vocês. Agora, nessa parte de baixo, nós trabalharemos a multiplicação de fração, que é mais simples, porque multiplicação de fração multiplica os numeradores e multiplica os denominadores, mesmo que eles sejam diferentes. Então, 2 vezes 2, 4, e 6 vezes 5, 30. Depois de fazer todo esse processo, temos que 22 sobre 30 dividido por 4 sobre 30. E aí vem a divisão de frações. Para a gente poder dividir fração, tem aquela regrinha. Eu conservo a primeira fração, 22 sobre 30, e multiplico pelo inverso da segunda fração. Eu poderia ter dividido normal, mas vamos por esse método que vocês já conhecem. E aí, passando aqui para o lado esquerdo, eu vou reescrever já cancelando 30. Porque se eu multiplicasse o 22 pelo 30 e multiplicasse o 4 pelo 30, depois eu teria que fazer a divisão entre os dois. E aí eu simplificaria e voltaria na mesma coisa, ou seja, eu voltaria no mesmo 22 dividido por 4. E aí, como 22 não é divisível por 4, ele não é um múltiplo de 4, eu vou simplificar. Como os dois são pares, eu vou dividir o 22 por 4, por 2, e vou dividir o 4 por 2 também. E aí eu vou ter a seguinte fração, 11 sobre 2.
guardem essa fração aí para depois vocês entenderem como chegar até aquele resultado da atividade com frações mistas. Pessoal, o resultado é 11 sobre 2. Eu poderia dividir 11 sobre 2 e achar 5,5. Porém, vamos pensar da seguinte forma para chegar àquele resultado da atividade. 10 mais 1 é a mesma coisa que 11. Eu conservei ali a base. E aí eu vou escrever separadamente 10 sobre 2 mais 1 sobre 2. Eu posso fazer isso, porque esse denominador aqui embaixo, quando ele está dessa forma, ele significa exatamente isso aqui. Porém, agora eu tenho uma situação diferente, porque 10 eu posso dividir por 2. O 1 eu não posso dividir por 2. Então, 10 dividido por 2, 5. E aí fica 5 mais 1 sobre 2. E é isso, pessoal, que é a nossa fração mista. Aquela fração que estava escrito lá na atividade 5, 1 sobre 2, 1 sobre 2, é a nossa fração mista. Passando aqui para vocês verem os outros exemplos e identificarem como, né, que você vai encontrar um resultado e talvez não enxergue ele aqui, é o seguinte, pensa aí, 1 meio, 3 meios, 5 meios, 7 meios. E aí eu faço, é a mesma coisa que 1 mais 1 sobre 2. Eu poderia simplesmente dividir 1 sobre 2 e falar que é 1 mais 1,5 e eu chegaria a 1,5. Porém, eu não posso, não é que vocês não podem, porém, o fato de trabalhar com as frações mistas é exatamente para não trabalhar com números decimais. Então, pensando aqui no 3, eu vou fazer 3 mais 1 sobre 2, ou seja, 3 mais meio. E aí eu vou colocar aqui, lembra, quando não tem nada embaixo do número, o denominador é 1. E aí, para que eu estou colocando esse 1 aqui? Porque agora eu vou fazer de novo o mínimo múltiplo comum, que é 2, ou seja, eu vou pegar uma fração equivalente, 3 sobre 1, é a mesma coisa que 6 sobre 2, que o resultado é 3. Para que eu estou fazendo isso? Para eu poder somar. Porque agora eu posso somar 6 mais 1 e conservar o 2. Então eu vou ter 7 sobre 2. O mesmo acontece com 5. Eu tenho 5 mais meio. Eu vou tirar o MMC entre o 1 e o 2, que vai resultar aqui em 2. E o 2 também. Conservo os denominadores. Aqui eu escrevi uma fração equivalente, 5 sobre 1. Eu multipliquei o 5 vezes 2, deu 10. E o 2 e 1 vezes 2 deu 2. 10 mais 1, 11. Conservo o 2. Lembra daquela fração que eu falei com vocês? 11 sobre 2. Então, caso você tenha achado esse resultado aí na atividade, ele corresponde aos 5 meios ali. E a mesma coisa aqui, 7 mais meio. 7 mais 0,5 é a mesma coisa que 7 meio. Beleza?